Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Esse vídeo é um fragmento da entrevista que nós fizemos com a advogada doutora Carla Fortes sobre o tema residente não habitual. Vamos ver! Para você fazer um resumo do que seria o residente não habitual em relação ao estatuto também, né, brasileiros que vêm para cá, e o que precisa fazer para fazer a inscrição como residente não habitual. Vamos falar de prazos e tudo mais. É muito importante a gente falar sobre esse tema, porque, de fato, muitas pessoas deixam de fora do seu planejamento, né, de mudança para Portugal, a questão fiscal, tá? E eu me deparo diariamente com pessoas que perderam os prazos ou não verificaram pontos importantes na alteração de domicílio fiscal. E é importante também a gente ter em mente sobre esses temas que a gente vai falar aqui agora, que eles vão ser abordados aqui hoje de forma genérica, tá? E não substituem uma consulta jurídica ou uma consulta ao seu advogado, pois cada caso tem as suas especificidades e não constituem uma recomendação jurídica. O que a gente está fazendo aqui, isso é muito importante a gente relembrar. O RNH, né? Muita gente faz confusão com relação ao RNH, o Golden Visa, né? Mas quando a gente está falando de residência fiscal e estatutos, né? Existe o Estatuto de Residente Fiscal, o Estatuto de Não Residente Fiscal e o Estatuto do Residente Não Habitual. Tá? O residente não habitual, isso nada tem a ver com Golden Visa e com os vistos e com questões relacionadas à residência civil. O Estatuto do Residente Não Habitual, ele é um benefício fiscal concedido a pessoas físicas, né, que aqui em Portugal são chamadas de pessoas singulares, e que prevê essencialmente dois benefícios em sede do Imposto sobre o Rendimento, que é o IRS, que é o equivalente ao nosso IRPF no Brasil. É o imposto de renda, pelo prazo de 10 anos. A primeira vantagem, né, o primeiro benefício fiscal é uma tributação reduzida a 20% para atividades de alto valor acrescentado. E essas atividades, elas são definidas por uma portaria do governo português, tá? Estão lá discriminadas e, desde 2019, elas têm que estar em consonância com o Código Português de Profissões, tá? Então, eu vou aqui exemplificar algumas profissões que estão contempladas nesse benefício fiscal de uma tributação reduzida, que são os médicos, dentistas, diretores de empresas, sócios, gerentes, gestores de empresas, sempre tendo em mente que eles têm que estar em consonância com o Código Português de Profissões. É importante também dizer que esses 20% são 20% de tributação sem deduções, ou seja, é como se fosse uma tributação exclusiva, ou seja, não tenho filhos, não gasto com saúde, não tenho despesas que eu possa deduzir, portanto, dependendo da alíquota ou da taxa, que é como a gente chama em Portugal, pode ser vantajoso utilizar os 20% desse benefício fiscal. A opção é feita no ato da declaração de IRS. O segundo ponto importante desse benefício fiscal é a isenção de tributação de rendimentos com origem no exterior, como aluguéis, juros, dividendos, ganhos de capital, que a gente chama no Brasil, e aqui em Portugal a gente chama mais-valias, entre outros, até a atividade de valor acrescentado no exterior. Essa isenção, ela foi conferida, e aí eu chamo a atenção, e acho que a gente pode até tocar nesse assunto nas próximas perguntas, é que essa isenção de tributação já esclarece desde logo uma questão muito importante. Eu recebo e converso com muitas pessoas que não apresentam a declaração dos rendimentos que receberam no Brasil, em Portugal. Falam, mas eu fui orientada a declarar no Brasil o que eu recebo no Brasil, o que eu recebo em Portugal é em Portugal. Ora, se fosse assim, não haveria que se falar em isenção da tributação de rendimentos com origem no exterior. A aplicação do residente não habitual, desse benefício fiscal, ele depende dos enquadramentos dos rendimentos que o sujeito passivo, no caso é a pessoa física, né, recebe.
A gente precisa enquadrá-los conforme a legislação interna do país. E depende também da aplicação da Convenção para evitar a dupla tributação, celebrada entre Portugal e o país de origem desses rendimentos. Eu ouço e recebo muitos clientes que falam que foram orientados a não solicitar porque não exercem uma atividade de alto valor acrescentado. Mas lembrem-se bem, ele não é só para quem exerce uma atividade, é um benefício para quem tem rendimentos originados ou oriundos do exterior, e não necessariamente significa transferir esses rendimentos para Portugal. Simplesmente o ato de recebê-los ou o ato de serem colocados à disposição já é o suficiente para que eles sejam passíveis de declaração. Tá bem? Como rendimentos recebidos. Você me perguntou também sobre os requisitos. Bom, são 3 os requisitos. O primeiro deles é ser residente fiscal em Portugal no momento em que se requer. Então, muitas vezes, por isso que a gente, quando vai às finanças e ainda não alterou a morada para Portugal, eles falam, mas tem que passar o endereço, trocar o endereço para Portugal. Sim, porque no ato em que você altera o endereço do Brasil, que consta no seu número de identificação fiscal para Portugal, você passa a ser residente fiscal em Portugal, você determina ali que aquele é a sua morada principal e permanente. Não ter sido considerado residente fiscal em Portugal nos 5 anos que antecedem ao pedido, e vejam bem, não ter sido considerado, esse ponto é muito importante, não necessariamente você foi residente fiscal de fato, mas é importante não ter sido considerado, e eu já falo daqui a pouquinho por quê. Ou por último, mas não menos importante, é solicitar a inscrição até 31 de março do ano subsequente àquele em que se tornou residente fiscal em Portugal. Ou seja, cheguei em Portugal hoje, em dezembro, eu tenho até 31 de março para requerer o benefício fiscal do residente não habitual. Esses 2 últimos requisitos que eu mencionei agora, que é não ter sido considerado residente fiscal e solicitar até 31 de março do ano subsequente, é o que eu vejo que as pessoas mais faz com que as pessoas mais percam o direito ao estatuto do residente não habitual. Porque isso é muito comum, a gente tem muitos brasileiros que, por exemplo, têm a nacionalidade portuguesa e falam, está muito cheio o consulado no Brasil, eu vou renovar minha autorização de residência, meu cartão cidadão em Portugal. E ao fazer isso, chegam aqui, vão até a conservatória e fazem a renovação ou a emissão do primeiro cartão cidadão, e onde então é perguntado o endereço. E ao dar o endereço de Portugal, porque muitas pessoas têm parentes, ou dá um endereço de um imóvel que tem alugado, um imóvel que tem aqui por investimento, nesse momento em que você fornece o endereço de Portugal, você passa a ser considerado, para fins fiscais, residente fiscal em Portugal. Então, também é muito comum, a gente vê muitos clientes com, muitas pessoas em geral, com o domicílio fiscal em Portugal, sem sequer saber disso, e descobrem da pior maneira possível, que é no momento em que decidem vir morar aqui e se deparam com uma negativa de um benefício fiscal, porque é considerado residente fiscal desde uma época em que veio aqui e obteve um documento, ou enfim. Tem outras formas de se alterar a morada fiscal e que as pessoas descobrem da pior maneira possível, infelizmente. Carla, eu tenho uma dúvida. Quando você falou daquela tabela de profissões específicas, médico, dentista, engenheiro, por exemplo, vamos mastigar isso um pouquinho para que as pessoas possam entender melhor. Eu vou dar um exemplo, né? Sou brasileira, sou médica por profissão no Brasil e pronto, faço a validação do meu diploma aqui em Portugal e começo a exercer a minha profissão enquanto médica. Vou ser tributada aqui em Portugal, porque eu estou laborando e eu vou ganhar dinheiro, vamos dizer dessa forma, aqui em Portugal. Então, existe uma alíquota, existe uma taxa que eu vou, assim que eu fizer o meu imposto de renda aqui em Portugal, eu vou ser descontada. Então, seriam 20%? Seria 20%
essa taxa? Então, na verdade, funciona assim, Cristina, de uma maneira bem genérica, tá? Vamos lá, eu sou médica, validei meu diploma e estou trabalhando em Portugal. Primeiro momento recebo os meus rendimentos do meu trabalho e, na verdade, quando eu vou fazer a minha declaração de IRS, vamos considerar que eu sou uma trabalhadora independente, não sou uma funcionária, sou uma trabalhadora independente. No momento em que eu vou fazer minha declaração de IRS, eu posso optar por pagar 20% e usufruir, assim, do benefício do RNH, do residente não habitual, ou eu posso optar por conta, muitas vezes, a maioria das vezes, da composição do meu agregado, ou seja, eu tenho filhos, eu tenho despesas com educação, eu tenho despesas com saúde, eu tenho despesas com arrendamento. Todas essas despesas que eu mencionei agora, elas são dedutíveis. E as alíquotas em Portugal, elas variam entre 14,5% a 48% para o IRS, podendo ainda sofrer um acréscimo para os rendimentos acima de 80 mil euros, que podem chegar até 5%, que é uma taxa adicional de solidariedade. 80 mil euros por ano. Por ano, exatamente. Por isso, eu não sei se os seguidores percebem isso, mas esse é o motivo pelo qual a composição do agregado familiar vai determinar a sua taxa real de imposto a pagar. Então, às vezes, pode soar muito alto, um valor de 48%, por exemplo, para quem ganha próximo aos 80 mil euros, antes dos 80 mil euros, digamos assim, mas se essa pessoa tem 3 filhos, despesas com educação, despesas com saúde, além de hospitais, paga plano de saúde, mora alugado, despesas gerais familiares, que são aquelas despesas que a gente tem no supermercado, é casado ou vive em união de facto, né, que é a união estável. Tudo isso importa no ato da declaração de IRS para determinar a sua taxa. E pode ser, sim, dependendo dessa composição do agregado familiar, que não vale a pena aplicar os 20% sem deduções. E isso depende muito de como esses rendimentos vão ser declarados ou não. Se, no caso, eu fosse uma médica que tenho um trabalho dependente, ou seja, eu sou funcionária de um hospital, ou, por exemplo, eu tenho muitos casos de analista de tecnologia da informação, especialistas em TI. Especialistas em TI, eles podem requerer à entidade patronal que descontem somente os 20%, porque, via de regra, em geral, a dedução que é feita na fonte, né, o imposto de renda retido na fonte em Portugal, não é menor que 25%. E também depende da composição do seu agregado familiar. Então, cada caso é um caso, mas só para você ter ideia de que é possível, sim, que esse médico ou esse analista de tecnologia da informação peça à sua entidade patronal que desconte menos, né? Ou seja, o imposto retido na fonte é uma antecipação do imposto que a gente tem que pagar no ajuste, né? Como no Brasil. A lógica é muito parecida com a do Brasil. Só que se eu já sei de antemão que eu tenho direito a um benefício, eu sou solteiro, moro sozinho, moro no meu apartamento próprio, tenho pouquíssimas despesas que eu possa deduzir e tenho um salário, um rendimento alto, eu posso pedir para a minha entidade patronal, levando os comprovantes de que eu sou inscrito no residente não habitual, para que ele desconte somente os 20% e depois, no ato da declaração de rendimentos, eu vejo se eu opto por aplicar os 20% ou opto pela tributação normal de um residente normal. É isso.